Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, com aplauso se assente no seu lugar. Amados, eu gostaria que nós abríssemos a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 11. O tema da mensagem de hoje trata-se de uma palavra composta por apenas duas letras. Que palavra é essa composta por apenas duas letras? Fé. O tema é a eficácia da fé. Vamos falar juntos? A eficácia da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, será o nosso carro-chefe. Nesse instante, repito mais uma vez, boas-vindas a todos os nossos amados irmãos. Você que está nos prestigiando nessa noite com a sua presença, que Deus o abençoe abundantemente. Amém? Aqui nos diz então, vamos ler juntos? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, o escritor da carta aos Hebreus já está nos trazendo um conceito de fé. Vamos ler juntos mais uma vez? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Feche os seus olhos e fala comigo assim: Senhor Deus, ministra ao meu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Queridos, a eficácia da fé. Nós sabemos que, contrapondo a fé, existe a descrença. E nós, como cristãos, precisamos tomar muito cuidado, porque no início da vida cristã, como tudo que se estabelece é novo para nós, então nós abraçamos a fé e nós temos aquela capacidade de internalizar a fé de uma maneira tão maravilhosa. Mas com o passar do tempo, a própria convivência com aquilo que é santo, com aquilo que é, de Deus, muitas vezes pode levar as pessoas por uma ou outra circunstância, a deixarem de crer, como no início da vida cristã. E eu estava pensando lá em casa, numa fala da Nísia, e ela expressou a seguinte palavra: embora Deus não tenha curado o meu esposo, mas eu continuo crendo que Deus é capaz de curar. Lembra, Nísia? Então, ela, através da sua colocação, fiquei meditando nessa expressão. Não sei em que momento foi dito isso, né? Foi um juntamento nosso, mas não sei se na escola dominical, mas assim, me chamou muito a atenção, apesar de Deus não ter curado, porque entra na questão da soberania de Deus, né? Entra na questão da vontade própria de Deus. A gente sabe que nem todo mundo vai ser curado, mas certamente Deus tem um plano para cada pessoa, e o fato de Deus não atender a gente da maneira como nós gostaríamos que Ele atendesse, isso não deve produzir em nós a descrença naquilo que Deus pode fazer. Ok, irmãos? Sim ou não? Então nós, humanamente falando, nós vínhamos percorrendo uma caminhada natural, humana, e de repente, por uma ação do Espírito Santo de Deus, através da palavra do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, através da palavra de Deus, então o Senhor suscitou em nós uma fé que nós chamamos de fé salvadora, em que nós nos abrimos para o Evangelho, recebemos a Cristo como Salvador e Senhor, e fomos chamados a uma caminhada constante com Cristo Jesus. Ok? Então o chamado de Deus para nós foi que nós saíssemos da caminhada natural, humana, que todo ser humano faz, sendo cristão ou não, todos caminham, todos estão aí correndo atrás de alguma coisa, mas nós fomos chamados para uma coisa maior do que apenas a caminhada natural. Nós fomos chamados por algo que Deus estabeleceu antes da eternidade para cada um de nós. E essa chamada é uma chamada que só é exercida através da nossa fé. Assim como Deus tirou o povo de Israel do Egito,
e colocou ali no coração daquele povo a promessa da terra prometida, a terra prometida. Então Deus vai conduzindo aquele povo a viver de fé em fé e de glória em glória. Nós também fomos chamados por Deus a estarmos caminhando de fé em fé e de glória em glória. Mas nós precisamos ser sinceros nessa noite. Quantas pessoas há que estão ficando no meio do caminho, estão se abdicando da fé, da vida cristã, trocando os valores do reino de Deus por coisas temporais desta vida. Quantas pessoas há que nós conhecemos, que começaram a militar muito bem na vida cristã, mas que por uma ou outra razão desistiram da caminhada cristã. Isso é lamentável. Pessoas que tinham seus corações enfervescidos por uma presença gloriosa de Deus, mas que permitiram que uma frieza, que uma estiagem espiritual roubasse de seus corações aquela vivacidade na presença de Deus. Eu não sei como você está aqui nessa noite, não sei como você está se relacionando com Deus, mas o fato é que só pela questão de estarmos na casa de Deus, isso significa que nós não estamos abrindo mão da nossa fé. Nós não estamos abrindo mão deste valor tão maravilhoso, deste valor que todos nós devemos guardar com muita veemência nos nossos corações. Por isso que o apóstolo Paulo, ao longo da sua caminhada, da sua carreira, ao perceber que ele estava concluindo ali a sua militância espiritual, ele vai dizer assim: combati o bom combate. Diga comigo assim: combati o bom combate. E o que ele fez? Terminei a carreira, mas eu guardei a fé. É essa fé que nós devemos guardar. Nós estamos aqui, irmãos, como igreja militante, combatendo o bom combate. Vem o inimigo, vem uma situação, vem outra, e nós vamos driblando a todas as circunstâncias. Chegasse, obviamente, o momento em que nós encerraremos a nossa carreira. Não sabemos em que momento o Senhor nos chamará. Não sabemos em que momento o Senhor estará nos promovendo, mas nós devemos guardar a nossa fé. Se você cria em Cristo Jesus como sendo o único que conduz o homem à vida eterna, o único capaz de fazer uma ligação entre o homem e Deus, essa crença você não pode deixar o diabo roubar do seu coração, porque verdadeiramente, segundo Paulo escreveu a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo o homem. Ele continua sendo o mediador entre Deus e os homens, isso não mudará. Ainda que tentem colocar outros deuses, outras situações, dizendo, olha, há caminhos alternativos para se chegar a Deus. Isso não é verdade, é um engodo de Satanás, porque nós sabemos e a nossa fé nos impele a continuarmos crendo que há só um caminho capaz de conduzir o homem a Deus. E esse caminho se chama Jesus. Ele disse o quê? João 14, versículo 6. Tem um lanchinho para nós lá fora, pós-culto. Vamos falar mais forte? Disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo assim: eu sou um dos caminhos. Não, é artigo definido, eu sou o caminho. Então, ainda que muitos tentem querer criar meios para dizer, é possível vocês... Não, é preciso passar pela cruz. É preciso mortificar a natureza pecaminosa. E a nossa fé, irmãos, nessa militância que nós estamos nela, nesse combate, é um combate constante. Olha, eu fico imaginando aqui quantas lutas talvez você não tenha enfrentado para estar aqui nessa noite, em que a sua natureza humana, carnal, está dizendo assim: fique em casa, estica a sua perna, dorme mais um pouquinho, assiste mais um programa, veja mais um capítulo do jogo, veja isso, é uma batalha constante que nós travamos. E nessa militância,
nós precisamos entender que a eficácia da fé está no fato de nós guardarmos a nossa fé, protegendo-a com toda veemência, com toda firmeza do nosso coração. Amém? Amém? E aqui nós sabemos, eu queria que você abrisse sua Bíblia, em Lucas capítulo 17, versículo 5. Se porventura você se encontra aqui achando, pastor, mas eu estou sem fé, não, você tem fé. A sua fé te impeliu a louvar a Deus nessa noite. A sua fé te levou a estar aqui nessa noite. Mas há uma oração que você pode fazer. E a oração está aqui, ó. Disseram então, Lucas, os apóstolos ao Senhor, isso mesmo. Vamos ler juntos? Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Você pode fazer sua oração. Nós não vamos orar para Deus nos dar fé, porque já nos deu pela palavra, nós já cremos nele, nós já o adoramos, nós já servimos a ele, mas em determinados momentos você pode orar, Senhor, acrescenta a minha fé. Senhor, eu sei, embora no versículo seguinte, coloca para nós, versículo 6, olha o que Jesus vai dizer para os seus discípulos. E disse o Senhor, se tivesseis fé, vamos falar juntos? Se tivesseis fé, como um grão de mostarda, diríeis a essa amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Na outra tradução, ela nos traz até direis a este monte, ergue-te e precipita-te no mar, e assim sucederia. Então, ele vai dizer aqui, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda. Se você pegar uma pesquisa breve aí, depois, qual que é o tamanho de um grão de mostarda? O tamanho é muito pequeno, é 1,5 milímetros, algo minúsculo, quase que imperceptível. E Jesus está dizendo que não é o tamanho da fé, mas é a fé sendo colocada em prática, ela é poderosa para produzir os resultados que nós desejamos. Amém? Então, irmãos, aqui nós temos essa oração que os discípulos estão fazendo, e nós sabemos e lemos aqui que a fé é o fim fundamento das coisas que se esperam. Aquilo que nós esperamos, irmãos, é que nos motiva a corrermos atrás, a buscarmos. Nós sabemos que há uma viva esperança produzida pelo Espírito do Senhor nos nossos corações. E está dizendo, a fé é o fim fundamento das coisas que se esperam. O que nós esperamos como igreja? Como igreja do Senhor, o que nós estamos aguardando? Estamos aguardando a vinda de nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. E a isso Paulo vai dizer à igreja de Corinto, em sua primeira carta, no capítulo 15, que se a nossa esperança se limitasse apenas ao presente século, nós seríamos o quê? Então a fé é fim fundamento das coisas que se esperam. Estou aguardando, como uma grávida aguarda com toda alegria o nascimento do seu filho, nós estamos aguardando também a vinda de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Mas para isso, irmãos, precisamos entender que nós temos algumas armas que querem combater a nossa fé. O que quer combater a nossa fé? O mundo quer combater a nossa fé. O mundo quer impor para nós as suas diretrizes, as suas ordens. O mundo quer combater a nossa fé de todas as formas, tentando dizer que Deus é insignificante, Deus é apenas uma criação humana. O mundo, com o seu ateísmo, vai dizer que essa ideia de um Deus existente, isso é algo utópico, inexistente. E nós temos o mundo que quer combater a nossa fé. Nós temos o diabo que não quer que nós continuemos crendo em Jesus, servindo ao Senhor. Nós temos os pessimistas, aqueles que veem a vida apenas
por uma ótica negativa, tentando também fazer com que nós estejamos, sabe, tendo a nossa fé combatida. Como assim, pastor? Você chega para uma pessoa e com toda a veemência do seu coração, com toda a convicção, você vai dizer assim: olha, eu creio que Deus, Ele vai operar maravilhas, sinais, eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário na minha vida. Mas aí vem o pessimista dizendo assim: ah, isso é grande demais para você, senhor. Esquece esse negócio. Isso não é para você, não. Você não vai chegar lá, não. Você não vai conseguir, não. Pode desistir, rapaz. Quem é você para chegar a alcançar, a galgar essa posição que você está dizendo que Deus falou que vai colocar você lá? Porque os pessimistas, eles veem a vida apenas por um viés negativo. Ou então vem aqueles que não creem como você crê. Você vai dizer assim: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Mas os descrentes, eles não vão caminhar na mesma visão que você tem caminhado, de que você crê no Deus que na concepção paulina pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos ou cremos, segundo o seu poder que opera nas nossas vidas. Então eles não vão acreditar nessas coisas, eles vão querer combater a nossa fé, vão querer minar a nossa fé. Você vai dizer: mas eu sou salvo em Cristo Jesus. E eles vão dizer assim: ninguém pode dizer que é salvo. Onde é que um pecador pode dizer que é salvo? Onde é que um ser humano pode dizer que é salvo? Porque eles não passaram pelo processo que nós passamos, que de fato a salvação é um dom de Deus. E isso não vem de obras para que ninguém se glorie. É de Deus para conosco. E nós nos abrimos para o processo da vida eterna. Como eu tenho enfrentado, como você tem enfrentado, meu irmão, minha irmã, essa avalanche de situações que querem combater a nossa fé, que tem, sabe, feito com que muitos estejam desistindo da vida cristã. Como você tem lidado com essas questões? De que maneira você tem se portado? Pergunte para o irmão que está ao seu lado assim: meu irmão, você hoje é mais crente em Deus do que quando você começou a sua caminhada cristã? Pergunta para ele. Você hoje consegue caminhar crendo mais, irmãos? É de degrau em degrau, caminhada após caminhada. Amém? À medida que nós vamos caminhando, ao invés de nós retrocedermos na nossa fé, nós precisamos permitir que a fé esteja se agigantando nas nossas vidas. Porque para isso nós temos um conselho que está na palavra do Senhor em Hebreus, que nos diz que, capítulo 10, versículos 38 e 39, se o Mike quiser projetar para nós, nós temos aqui uma orientação do escritor da carta aos Hebreus, nos dizendo o quê? Vamos ler juntos? Mas o justo, o justo viverá da economia do país, o justo viverá dos projetos políticos, o justo viverá das possibilidades, o justo viverá daquilo que lhe é visível, daquilo que lhe é palpável. Não, o justo viverá da fé. E aí nós temos o escritor da carta aos Hebreus nos dizendo: e se ele recuar ou retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Continua, Maico. Nós, será que nós podemos dizer como igreja? Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Diga assim: nós, porém, somos o quê? Não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia. Muitos estão retrocedendo, mas nós não somos destes.
Até porque aqueles que retrocedem, Deus não tem prazer neles. Disse Jesus: quem lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Amém. Você está aqui nessa noite, impelido por uma fé produzida pela palavra de Deus, através do conhecimento da palavra, e o próprio Espírito de Deus vai testificando nos nossos corações as coisas que são de Deus. Sabe o que você pode dizer comigo? Diga comigo assim: o Espírito de Deus testifica no coração do cristão as coisas que são de Deus, inclusive que nós somos filhos de Deus. O próprio Espírito de Deus testifica nos nossos corações que nós somos filhos de Deus. Então o justo viverá pela fé. Olha, Abacuque descobriu isso. Essa referência você encontra lá no livro do profeta Abacuque, quando ele se descortina no capítulo 3, dizendo que ainda que não haja vacas nos currais, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha, porque Ele me faz o quê? Andar por lugares altos. Amém? Tem crente avião aqui nessa noite. Ele nos faz andar por lugares altos. Esse é o nosso Deus. Precisamos, irmãos, entender que para que a fé se torne a cada dia mais eficaz nos nossos corações, é preciso que tenhamos, primeiramente, clareza a respeito das promessas, dos sonhos, daquilo que Deus tem para cada um de nós. Será que você pode dizer? Diga-me assim: para que a minha fé se torne eficaz, eu preciso ter clareza a respeito das promessas de Deus a meu respeito. Amém. Clareza. O que é que Deus tem para você como pessoa, como homem de Deus, como mulher de Deus? O que é que Deus tem para você? Pastor, Deus já me falou que meu esposo vai se converter, eu estou agarrado nessa bênção. Tome posse da sua vitória. Pastor, Deus me falou que meu filho que está nas drogas vai sair das drogas, estourando com esse objetivo. Amém, vai nessa fé. Como diz Jesus, seja feito conforme a sua fé. Amém. Então você começa, porque nós já falamos aqui que no conceito extra-bíblico significa verdadeiramente, e no grego nos dá essa ideia, que fé é você trazer à existência as coisas que ainda não existem. É você deixar que o Espírito de Deus esteja produzindo no seu coração, sem que você tenha materialização, a concretização de tal coisa, mas você já vai deixar aquilo ser gerado pelo Espírito Santo de Deus no seu coração. Se vocês quiserem entender melhor o que eu estou dizendo, leiam aquele livro Quarta Dimensão, de Ponyo Gishu, já falecido, né? Não tem tanto tempo, pastor até então da maior igreja do mundo. Quarta Dimensão, ele vai trazer ali algumas experiências. E dentro das experiências que ele conta, ele chega para a igreja e fala: irmãos, Deus me deu 3 objetos, me lembro de 2, uma escrivaninha, uma bicicleta e tinha mais alguma coisa lá. E os jovens então falaram assim: nós vamos lá na casa do Senhor para ver esses objetos. E eles foram à casa dele, só que chegou lá, e ele estava em oração, falou assim: Deus, o que é que eu vou responder para esses jovens? Porque tudo é uma questão de fé. O que é que eu vou dizer para eles? E quando eles foram, ele perguntou para os jovens: quanto tempo fica uma criança no ventre da mãe, até que ela dê à luz? Naturalmente, 9 meses, mas pode ser que nasça prematuramente também.
E aí ele perguntou assim, e o fato da mãe? Percebemos que na época que ele escreveu esse livro não tinha as ultrassons 3D que tem hoje, né? Você vê a carinha do menino, o pai olha fazendo, parece comigo, tal, e etc. E ele falou assim, então, o fato da mãe não ver o filho, isso significa que ela não tem o filho? E eles disseram, não, ela tem um filho, porém ela ainda não viu o filho. E ele disse assim, eu tenho os 3 objetos, porém ainda não os vi com os meus olhos oftalmológicos, mas pela fé eu os tenho gerado no meu ventre. Até o dia que um carro chegou à sua casa e levou para ele exatamente os 3 objetos que ele orava a Deus, rogando ao Senhor que Deus desse a ele. Está lá no livro 4 Dimensão. Deve ter aí na internet, você pode baixar esse livro. Excelente livro. Então, irmãos, veja bem que a fé é esse ato de Deus gerar em nós essa questão tão importante que você já se olha, já se vê abençoado, e você, como a fé é o fim, fundamento das coisas que se esperam, e você vai nutrindo o seu coração, embora você ainda não teve a concretização, a materialização daquilo, mas você no mundo espiritual, você já permitiu se ver abençoado com aquela bênção que você tem rogado a Deus. Estão entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? João capítulo 5, irmãos, quando fala daquele moço que há 38 anos sofria de uma paralisia, há uma tradução que vai dizer assim, que quando Jesus falou assim, toma o seu leito e anda, a Bíblia vai dizer assim, que ele se viu curado, tomou o seu leito e pôs-se a andar. Primeiramente, ele se viu curado, já se imaginou ali talvez andando. E quando Jesus falou assim, toma o seu leito e anda, consequentemente, depois ele passou a andar. Lembra da mulher do fluxo de sangue? O que ela dizia para si mesma? Se eu tão somente tocar em Jesus, eu serei o quê? O que ela trouxe para dentro de si? A cura. Se eu tocar, ela já se via curada, restabelecida. Se eu tocar em Jesus, eu serei curada. Então ela se viu curada, tomou iniciativa fraca, enfim, todo aquele contexto, você sabe, tocou em Jesus. E ela conseguiu extrair de Jesus o que a multidão que estava ali não havia conseguido. Jesus para e vai dizer àquele povo, alguém em mim tocou. Mas, Senhor, a multidão é grande, te oprime, e tu dizes, alguém me tocou? Não, alguém me tocou. Porque alguém tocou em Jesus. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Não foi, é um toque de fé. Então, irmãos, essa clareza, ela precisa existir nas nossas vidas. Eu estou passando por uma luta, por um problema, por uma dificuldade, mas a minha fé me leva a entender que, certamente, há um tempo de choro, mas haverá também um tempo de riso. Há um tempo de deserto, mas haverá também um tempo de grandes chuvas sobre a minha vida. Há um tempo de seca, mas haverá um tempo de pomares. Há um tempo em que nós derramamos as nossas lágrimas, choramos, mas há um tempo que Deus converte as nossas lágrimas em vitória. Amém? Qual é o tempo que você está vivendo nessa noite? Qual é o momento que você está vivendo nessa noite? Tenhamos clareza a respeito dos planos, das promessas de Deus nas nossas vidas. Irmãos, só caminha permanentemente com Deus aqueles que têm essa clareza, essa convicção gerada pelo Espírito Santo através da palavra em seus corações, que vale a pena continuarmos servindo a Deus, que o que Deus tem reservado para nós é superior, é maior do que as circunstâncias das quais nós estamos vivendo no momento. Quantos creem nisso? Não é assim que a Bíblia nos diz? Que o que olhos não viram, ouvidos nunca ouviram, jamais penetrou no coração de alguém, é o que Deus tem preparado para aqueles que o temem, para aqueles que o amam. Então é algo superior. A fé nos leva a isso. Amém? Amém, queridos?
Então vamos, em nome de Jesus, entender que Deus, Ele planta através da palavra no nosso coração essa convicção. Ele vai colocar em nós, vai fazer aflorar nas nossas vidas as promessas, os sonhos, o que Ele tem projetado para cada um de nós. Certamente acontecerá. Isso significa, amados, que a nossa fé, a fé eficaz, não nos permite reduzir Deus às nossas impossibilidades. Diga comigo assim: a fé que eu tenho não me permite reduzir Deus à minha impossibilidade. Não, de jeito nenhum. A fé nos leva a projetarmos ainda mais a nossa vida. Pastor, mas como assim? É o que nós temos em Lucas, capítulo 1, versículo 37, que nos diz que para Deus nada é impossível. Será que você pode dizer isso para o irmão que está ao seu lado? Bata no ombro dele e fala assim: meu irmão, diga para ele, para Deus nada é impossível. Amém? Um dia alguém falou assim: eu não sei se eu mando o currículo para a empresa, eu acho que eu não consigo. Eu falei: meu filho, não, você já tem. Faz a sua fé. Aciona a sua fé aí, porque o impossível Deus pode fazer. Amém? Diga assim: o impossível Deus pode fazer, porque para Deus nada é impossível. Haverá, porventura, alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Então a minha fé tem que me conduzir, irmãos, a não reduzir Deus às minhas impossibilidades. A minha condição humana, as minhas limitações. Como ser limitado, eu preciso entender que eu sirvo um ser extremamente limitado. Como ser falível, eu preciso entender que eu sirvo um ser infalível. Como ser mortal, eu preciso entender que eu sirvo a um ser imortal. Como ser perene, eu preciso entender que eu sirvo a um ser eterno. Como ser impotente, eu preciso entender que eu sirvo a um ser onipotente, que tem poder nos céus e na terra. Amém? É nessa percepção que nós devemos caminhar. E a fé eficaz me leva a contrapor o mundo, o diabo, as circunstâncias, as descrenças, os incrédulos, os sistemas, e me leva a entender que aquilo que Deus tem para a minha vida, ninguém pode tirar. O único que pode se constituir em obstáculo à realização do plano de Deus sou eu mesmo. Caso contrário, ninguém pode impedir o agir de Deus. Estou entendendo sim ou não? Jó 42, versículo 2. O que disse Jó ao Senhor? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, projetos, pode ser frustrado. O que Deus tem para a sua vida, ninguém tira, meu irmão. Pastor, mas no meu trabalho tem alguém querendo me furar o olho e tal, está uma situação assim. Fique tranquilo, meu irmão. Fique tranquilo, o que Deus lhe deu, ninguém toma. E se porventura conseguir algum resultado positivo para lhe prejudicar, fique tranquilo ainda mais, porque certamente Deus vai lhe projetar para algo maior ainda. Como eu disse domingo de manhã na escola bíblica dominical, que se o processo dói, certamente os planos de Deus são maiores ainda. Amém? Amém? A fé, irmãos, eficaz me leva a ter clareza a respeito do que Deus tem para a minha vida, me leva a não reduzir Deus às minhas impossibilidades. A fé eficaz me leva a me portar com perseverança rumo àquilo que Deus tem para a minha vida. Alguém disse que a perseverança
é a rainha de todas as virtudes. Quantas pessoas há que não conseguem alcançar um objetivo, porque diante da primeira luta, do primeiro obstáculo, elas já estão abrindo mão da realização dos seus sonhos. Aqueles que são conduzidos pela fé, eles não vão, em hipótese alguma, ser instáveis no que tange a questão da realização, da concretização, mas eles vão perseverar, ainda que haja vozes tentando nos fazer parar, mas nós continuaremos correndo atrás, sabendo que Deus é aquele que está à nossa frente e vai nos abrindo os caminhos. Amém? Amém? E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Aleluia! Amém, queridos? Então nós temos aqui, irmãos, tantas coisas que nós poderíamos falar a respeito da fé. Mas eu quero assim dizer que, de uma forma bem resumida, que a fé, ela sendo colocada em prática, ela vai produzir em nós algumas questões tão importantes que precisamos nos dias de hoje. Primeira coisa que a fé vai produzir em nós, segurança interna, segurança no coração. Sabe o que você pode dizer comigo? Diga comigo assim: a minha fé me leva a ter segurança interior. Irmãos, a fé eficaz, ela gera essa segurança interior. Amém, queridos? E a fé, nós sabemos que nós escolhemos percorrer o caminho da fé. Muitos percorrem o caminho do ateísmo, o caminho do deísmo, muitos percorrem por outros caminhos, mas nós percorremos o caminho da fé. E nós sabemos que a fé que nós temos vai produzir segurança no nosso coração. Mesmo diante da morte, mesmo no ápice da nossa existência, no que tange o fim da nossa vida aqui, a fé, ela vai produzir segurança no nosso coração. Como assim, pastor? Paulo passou por isso. Paulo passou por isso de uma forma tão maravilhosa. Essa segurança, irmãos, de uma forma tão íntima, tão profunda, que Paulo, ele vai dizer assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é quê? É o quê? É lucro. Só quem tem segurança produzida pela fé é capaz de dizer assim: para mim, o viver é Cristo. Sem Cristo não há vida, sem Cristo não há razão para estarmos neste mundo. E ao mesmo tempo, de forma impelida a dizer: e o morrer é lucro. Segurança interna. Tanto numa ou noutra situação, quer seja na vida ou na morte, nós continuaremos tendo segurança interna nos nossos corações. Os ímpios não têm isso, irmãos. As pessoas que não servem a Deus não têm isso. As pessoas que não servem a Deus não têm essa certeza. Eu quero invocar aqui, inclusive, no outro momento, já falei a respeito de um pastor que fazia medicina, depois ele abriu a mão da medicina para estudar no seminário, ser pastor, pastor Daniel, não sei se está vivo, atuou muitos anos no Espírito Santo. E numa das mensagens que ele pregava numa conferência na igreja que eu era novo na fé, em Mantenópolis, ele pregou sobre: outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio que serve a Deus e o que não serve a Deus. Ele foi caminhando nessa mensagem. Quando chegou na vida e na morte, ele trouxe um depoimento muito interessante, que fazendo já residência, ele acompanhando alguns pacientes, ele falou que passou num quarto, e ali uma pessoa já em fase terminal se contorcendo toda, e naquele momento o sofrimento daquela pessoa, naquele processo de morte, estapado o rosto no semblante daquela pessoa, era uma coisa nítida, e ele viu aquela questão toda, mas algo chamou a atenção dele, que ele saiu daquele quarto, foi para um outro quarto, e no outro quarto existia ali um servo de Deus também, passando pelo mesmo processo de óbito, e ele observando que o semblante tranquilo daquela pessoa que servia a Deus era algo notório.
aquela tranquilidade de adormecer no Senhor. Irmãos, a nossa fé, ela precisa e ela quer gerar em nós segurança. Amém? Nós não estamos pisando em terreno que nós não conhecemos. Nós estamos pisando em terrenos estabelecidos por Deus, em que Deus já tem mostrado para nós que a nossa segurança maior está nele, e é dele que provém todas as coisas. Por isso que o salmista falou assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A nossa fé precisa produzir isso nos nossos corações. Amém? Diga comigo assim: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Produz segurança. Uma fé eficaz, irmãos, ela produz não apenas segurança, mas ela nos leva a ver as coisas por um viés cristão abençoado. Como Paulo, em Romanos, no capítulo 8, ele desenha todo aquele histórico, né, sobre as pessoas que se levantam ali e vai dizer assim: quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Ele vai trazer, depois fala assim: não será altura, profundidade, bonança, escassez. Nada disso nos separará de quem? Do amor de Deus que está em quem? E o que ele vai dizer? Porque em Cristo Jesus nós somos. Mas ele começa em Romanos 8:31, dizendo assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então a nossa fé, ela vai gerar a segurança, mas ela vai nos levar a não ficarmos nutrindo o nosso coração de derrota, de fracasso. Ela vai levar-nos a não ficarmos nos alimentando de autopiedade, de autocomiseração, mas vai nos colocar no patamar cristão, nos mostrando que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E você sabe disso. Paulo escreveu depois, no contexto em que tudo não era maravilhoso, mas ele vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Vendo a vida pela ótica de Deus. Você pode falar comigo, diga-me assim: eu quero ver a vida pela ótica de Deus. Amém? Irmãos, a fé, para nós concluirmos, ela é eficaz porque produz segurança, nos leva a olharmos com o olhar de Deus. E em terceiro lugar, a fé, ela é eficaz porque de uma forma íntima ela nos conduz à vitória. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 5, versículo 4, e já vamos terminar. 1 João capítulo 5, versículo 4. Olha que expressão maravilhosa que o irmão João vai nos trazer. Vamos ler juntos? Está projetado para nós aqui. Vamos ler juntos? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Eu pergunto para vocês: qual é a vitória que vence o mundo? Não ouvi direito. Qual é a vitória que vence o mundo? Eu não ouvi direito. Qual é a vitória que vence o mundo, igreja? Aleluia. Não são os meus sentimentos, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu imagino, mas é a minha fé que se fundamenta nas coisas que se esperam e na convicção de fatos que não se veem. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu queria que você saísse daqui nessa noite, entendendo que Deus tem nos chamado para continuarmos avantes, firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé, deixando o embaraço, o pecado, tudo que tão de perto nos rodeia, e que estejamos olhando para Jesus, como nos diz o apóstolo Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que adiante me estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Se você em algum momento da sua vida retrocedeu na sua vida cristã, percebe que a sua fé diminuiu, percebe que você está quase que abrindo mão das suas convicções cristãs, é tempo de você se voltar para Deus. É tempo de você entender que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. É tempo de você entender que o que Deus tem projetado para nós é maior do que as nossas lutas, as nossas tribulações. É tempo de você entender que Deus não nos desampara, que Deus não nos abandona, que Deus não nos deixa à mercê das circunstâncias. É tempo de nós caminharmos, dizendo a alto e bom som, como diz o salmista no Salmo 37, no versículo 25, que ele vai trazer: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Ah, pastor, mas eu não sou velho ainda. Caminha nessa vertente, meu jovem, adolescente, você que está aí desabrochando para a vida cristã, caminha nessa vertente. E nós que estamos já caminhando para a terceira idade, ou você que já está na terceira idade, que possamos dizer: fui moço e já agora sou velho. Aqui está o cerne da questão. Porém, jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Diga comigo assim: porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quantos creem nisso? O que nós pregamos nessa noite tem alguma importância para você? Faz alguma diferença na sua vida? Então eu queria convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos buscar a Deus. O Senhor é maravilhoso, amém? E aí nós vamos caminhar, irmãos, dentro do amadurecimento da fé. Repito, nós que conhecemos a história da irmã Nísia, e vê-la dizendo assim: embora Deus não curou meu esposo, mas eu continuo crendo na capacidade de Deus de curar, de restaurar. É só pela ação do Espírito Santo de Deus. Alguém que tenha a viva palavra no coração. É porque não deu certo. Não... Se você começou, não deu certo no primeiro momento, continue, meu irmão. Continue. Não pare. Não veja as impossibilidades. Você serve um Deus maior do que as circunstâncias. Você serve um Deus maior do que os seus problemas. Você serve um Deus maior do que a sua condição presente. Você serve um Deus que se coloca diante de nós, dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Você pode dar a mão à pessoa que está ao seu lado. Tem alguém para dedilhar uma música aqui, por gentileza? Nós vamos orar uns pelos outros. Não sei como você entrou aqui nessa noite, repito. Não sei como você que está na sua casa nos ouvindo tem enfrentado os seus problemas, as suas lutas, mas Deus sabe. Deixa Deus produzir aquilo que faz parte do reino do Senhor no seu coração. Muito do que nós passamos, irmãos, amargo existencial, é porque de fato nós não deixamos Deus produzir no nosso coração aquilo que faz parte do seu reino, capaz de gerar vivacidade no nosso coração. Queria que você abençoasse o irmão que está ao seu lado agora. Ministre sobre a vida dele, em nome de Jesus. Logo após faremos a oração da fé.
Oh, aleluia. Oh, Senhor. Somos impelidos, ó Deus, a vivermos pela fé. Por isso que a tua palavra nos diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. Pois é necessário que aquele que se aproxima do Senhor creia que o Senhor existe e que é galardoador daqueles que buscam ao Senhor. É por isso, Deus, que muitos estavam caminhando, fundamentados na fé. É por isso que a Bíblia nos diz que Moisés, ó Deus, abandonou as coisas do Egito, preferindo usufruir, ó Deus, deixando de usufruir as coisas do Egito, ó Pai, preferindo ali sofrer com o povo do Senhor. Ó Deus, é pela fé que nós cremos que o mundo, que tudo que há foram criados por Ti, Senhor. É pela nossa fé. Ó Deus, nós cremos, ó Pai, que toda construção presente se deu pela ação do Senhor, dizendo haja e ouve. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, não permita que venhamos fracassar na nossa fé. Não permita que venhamos retroceder. Não permita que venhamos, ó Deus, olhar a vida por um viés negativo. Pois sabemos que a vida é um dom do Senhor, é um presente do Senhor. Sabemos, ó Deus, que somos obras-primas do Senhor. Fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Ó Deus, sabemos, ó Pai, que o mundo, que o diabo, que o sistema, ó Deus, que pessoas pessimistas, sabemos, ó Pai, ó Deus, que circunstâncias tais querem furtar a nossa fé, querem roubar a nossa fé. Todavia, Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, Senhor, que penetra, ó Deus, o mais íntimo do nosso coração, ó Deus, gerando em nós a certeza de que aquilo que está escrito nesse livro é verdadeiro. Ó Deus, certamente o Senhor nos chama nessa noite, como o Senhor chamou o profeta Jeremias, como o Senhor chamou o profeta, os profetas do Velho Testamento. O Senhor nos chama nessa noite, dizendo-nos: põe-te em pé e eu falarei contigo. O Senhor tem falado conosco, Pai, e nós queremos caminhar, Deus amado, ó Deus, olhando firmemente para Jesus. Queremos que a fé esteja produzindo segurança. Queremos que a fé esteja produzindo, ó Pai, certeza. E queremos que a fé esteja produzindo, Pai, em nós um coração vitorioso. Porque esta verdadeiramente é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Uma fé que contrapõe o sistema, uma fé que contrapõe os dogmas contrários à Tua vontade, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Fortalece o desanimado, levanta o abatido nessa noite, gera esperança para aquele que está sem esperança. Abra os olhos espirituais daqueles que estão com seus olhos tapados. Arranca toda a cegueira espiritual, Senhor. Assim como o Senhor arrancou as escamas dos olhos de Paulo, ó Deus, que as escamas dos nossos olhos estejam caindo, de tal maneira que possamos enxergar com nitidez aquilo que o Senhor tem para conosco, para realizar nas nossas vidas. Em nome de Jesus, é a oração que nós fazemos a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Levante a sua mão bem alta, nós vamos reconhecer
que não há Deus semelhante ao nosso Deus, amém? E nós vamos dizer: só o Senhor é Deus, vamos lá? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia, Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tu és minha porção, Louve ao Senhor. tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Oh, oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, Oh, aleluia. tu Glória a és Deus. minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, Aleluia.